Aleluia. Com seus olhos fechados, começa a contemplar o Senhor, ver que os céus estão abertos nesse lugar. Nós cantamos quase agora assim: os milagres podem acontecer. A única coisa que precisa para o milagre acontecer é uma necessidade, algo que você precisa e você reconheça. Essa tarde, essa noite será um divisor de águas na sua vida. Irmãos, estamos vivendo tantas experiências poderosas, e eu sei que o Senhor, Ele faz todas as coisas perfeitas, sem nós conversarmos, sem nós combinarmos. A cada dia tem encaixado tudo, e parece que era tudo para mim. Engraçado que todo mundo que você conversar era tudo para mim, era tudo para mim, era tudo para mim. Ou seja, Deus, Ele age perfeitamente. Eu queria que você abrisse seu coração nessa tarde, meus irmãos. Pode se assentar. Obrigado, irmãos. Bem, irmãos, boa tarde. Irmãos, eu confesso que eu aprendi uma estratégia para sempre ser surpreendido. Sempre. Nada mais frustra minhas expectativas, porque eu sempre coloco abaixo. Então, pode ver que eu fiz questão de avisar que era a nossa banda, que seria eu à tarde, porque eu falei, para já saber que quase ninguém vai. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o ano passado, nós tivemos a imersão também, e foi divulgado, acabei nem ministrando por causa de agenda, de horário, mas foi divulgado que eu iria ministrar. E teve alguns infelizes, quer dizer, irmãos, que falaram assim: nossa, mas para que o pastor vai ministrar? Já vejo ele de domingo, precisa colocar ele na escala? E às vezes, irmãos, é muito do que eu vou falar hoje um pouco, quer dizer, mas eu aprendi a baixar minhas expectativas, porque qualquer coisa me surpreende. Se tivesse 20 pessoas aqui, eu ia estar surpreendido. Eu falei, uau! E então me surpreendeu muito mais. Fico feliz por você estar aqui nessa tarde. Sei que não é fácil. Nós estamos desde quinta, estamos saindo aqui 11h30, meia-noite. Irmãos, nós somos muito regrados com horário, culto, mas imersão é outra coisa. A gente não tem horário, a gente fica aqui, fica chorando. Irmãos, eu tenho chorado como criança nesses dias. Eu paro, eu choro. Sabe, é muito poderoso isso, porque Deus nos traz a sensibilidade de novo. Tiago Nesca, obrigado por você estar aqui, é uma honra para nós. Eu sabia que eles vinham hoje, mas eu falei, vão vir 8 horas, né? Querer me ouvir. Então eu fico muito honrado também, Tiago, Nesca, vocês são muito amigos e fico feliz de ver vocês aqui. Irmãos, algumas das coisas que eu quero falar, que tem queimado no meu coração, não espere muita coisa surpreendente, mas é simples. Mas o que Deus tem falado muito no meu coração é sobre valorizar, sobre estar junto, sobre realmente, mesmo diante de defeitos, você está junto. Irmão, existe uma grande diferença entre gostar e amar. E a Bíblia nos ensina a amar. A Bíblia não ensina você gostar um do outro. Tanto é que a Bíblia diz, suportai uns aos outros. Ou seja, ninguém suporta um ao outro quando gosta. Suporta quando ama. Então existe uma grande diferença entre gostar e amar. O nosso grande erro, irmãos, é que às vezes nós queremos levantar líderes, queremos ter aliança com quem a gente gosta. Mas aliança não é parcial, é imparcial. Não é com quem é mais meu amigo, quem mais eu gosto. Aliança é estabelecida por princípio e não por interesses pessoais. Porque qual que é o nosso grande problema, irmãos? Às vezes não, eu gosto dele, ele é meu amigo, vai ser ele. Aliança tem que ser por princípios. Existem situações que muitas vezes vão contra aquilo que é até a nossa vontade. Mas nós não estamos aqui para estabelecer a nossa vontade. Nós estamos aqui para estabelecer os princípios do Senhor. Então existe uma grande diferença entre gostar e amar. Você não precisa gostar de ninguém, mas amar, a Bíblia te ensina que você precisa amar. Então, irmãos, o que tem me ensinado muito nesses dias é, eu preciso amar a igreja, eu preciso amar minha equipe, eu preciso amar a minha esposa, mais do que até gostar dela. Porque vai ter dia que eu não estou gostando quase nada dela, porque eu estou bravo. Entenda isso, o amar, ele vai acima de qualquer situação. Toda a nossa aliança tem que ser em cima do amor. Por quê? Você não tem que proteger alguém só porque você gosta. Você tem que proteger alguém porque você ama. Você tem que preservar a vida de alguém, não é porque você gosta. Às vezes você nem gosta, mas é por causa de princípio e porque você ama.
Entende que nós precisamos mudar algumas questões, porque às vezes nós queremos levantar um partido ou defender alguém porque eu gosto. Não, o amar vai acima do gostar, tanto é que o amar vai ser necessário, você corrige, se for necessário você briga, se for necessário você fala que a pessoa está errada. Agora o gostar, mas se eu falar ele vai ficar triste comigo, ele não vai ser mais meu amigo. Então nós somos chamados para amar, irmãos. A Bíblia nos ensina a amar. As nossas alianças têm que ser baseadas no amor. O nosso caráter tem que ser baseado no amor. Porque, vou difamar aquele porque eu não gosto. Quem disse que você tem que fazer algo por gostar? Você tem que fazer pelo amor. Quem ama, preserva. Quem ama, não expõe. Quem ama, cuida. Quem ama, guarda. Então, nós precisamos estar aqui preservando em amor, não é em gostar. Sabe por quê, irmãos? O gostar, ele é circunstancial. Hoje eu gosto de alguém, amanhã eu não gosto mais. Agora o amor, ele tem que permanecer. O que mantém uma igreja viva não é o gostar. O que mantém uma igreja viva é o amor. O que fez Jesus morrer naquela cruz não é porque ele gostava de você, mas é porque ele te amou primeiro. Às vezes nós confundimos o amor, nós confundimos sentimentos e nós achamos que a base da igreja é o gostar. Por que tem tanta mudança? Porque hoje você quer, amanhã você não quer. Porque o gostar é vulnerável, o gostar é momento, o gostar é circunstancial. Hoje você quer, amanhã você não quer mais. Hoje você quer liderar porque você gosta da equipe, mas amanhã mudou o líder, mudou o discipulador, não quero mais porque eu não gosto mais. Irmãos, você quer realmente ter profundidade e constância? Faça tudo pelo amor, não pelo gostar. Isso tem me ensinado muito, irmãos, porque, sabe, eu não sou coitadinho não, e tudo que eu vou falar aqui é porque eu cresci, eu aprendi, eu não sou mais ferido. Mas, irmãos, enquanto eu decidia, enquanto eu fazia como igreja pelo gostar, eu quebrei muito a minha cara, me frustrei muito, por quê? Porque eu queria expectativa em pessoas, eu esperava coisa de pessoas, me sentia abandonado muitas vezes, porque, não quer estar comigo. Irmãos, ninguém aqui é coitado, nós estamos aqui para firmar uma aliança em amor. Não é firmar uma aliança em gostar, não é firmar uma aliança em interesse. Ele fala a mesma coisa que eu gosto, então eu vou andar com ele. Ele trabalha na mesma área que eu trabalho, então ele é o cara que eu quero andar. Ele é responsável, chega no horário igual eu chego, então é com ele que eu vou andar. Irmãos, assim é fácil. Mas a Bíblia te ensina a andar e a amar aqueles que muitas vezes são insuportáveis. Por isso o Paulo diz, suportai uns aos outros. Irmãos, você realmente quer ter aliança? Aliança é suportar. Tem momentos que você vai engolir sapo, tem momentos que você vai chorar, tem momentos que você não vai gostar, mas você não está aqui porque você gosta. Eu vou naquela igreja porque eu gosto. Se você fala isso, eu já sei que você é um sério candidato, amanhã não está mais aqui. Porque o gostar é vulnerável e o gostar termina. Então as nossas alianças, irmãos, não são estabelecidas em momentos e muito menos em interesses. A nossa aliança, ela tem que ser baseada e realmente aprofundada, realmente bem profundo, bem alicerçada em princípios, porque os princípios não mudam, os princípios são eternos e os princípios são inegociáveis. Então isso tem me ensinado muito, irmãos, porque as decisões que eu tenho tomado daqui para frente, e eu falo daqui para frente porque de um mês para cá eu já mudei bastante, porque eu aprendi bastante. Não é baseado em quem eu tenho mais afinidade, ou quem eu acho mais legal, ou quem eu confio mais. Porque você já percebeu que às vezes a sua base de conhecimento é, eu confio mais nele porque ele é meu amigo. Gostar. Você acaba confiando nas pessoas não por uma aliança de amor, você confia nas pessoas porque é meu amigo. E daí amanhã não é mais seu amigo, você contou um monte de coisa para ele, e agora? Porque fez besteira. Entenda isso, as nossas alianças, irmãos, têm que ser estabelecidas muito mais profundas do que o amor, do que, aliás, o gostar, tem que ser no amor, porque o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor não se ensoberbece. 1 Coríntios 13, mas isso é tão conhecido, isso eu já sei, eu quero algo mais profundo. Irmãos, quando o pastor Almir começou a ministrar aqui na quinta, eu falei, eu sei de tudo isso, mas Deus falou tanto comigo, falou, não adianta querer glória, unção, se a igreja não for unida. Então Deus trabalha com princípios. Não adianta eu querer estar aqui chorando no chão, se eu não consigo abraçar meu irmão e falar que eu amo ele, e falar que eu estou triste com ele. Então Deus, Ele tem feito coisas extraordinárias nesses dias, mas para mudar a nossa vida. Irmãos, algo que eu tenho visto dentro de mim, nesses 3 anos e meio, que eu tenho crescido, amadurecido, errado muito, mas você já parou para pensar quantas decisões você tomou baseado em frustrações? Não vou investir mais em ninguém. Estou cansado. Dei a minha vida por aquela célula.
eu dei a minha vida para aquela igreja, nem me reconheceram. Sabe o que é isso? Sentimento de quem gosta. Aquilo que o pastor Ricardo falou ontem, criança. Hoje gosta de um, deu um brinquedinho aqui, mas amanhã já está com outro, daqui 10 minutos está com outro brinquedo. Então nós precisamos realmente amadurecer. Aquela palavra foi para mim também, irmãos. Sabe, irmãos, quantas vezes você puniu alguém, ou você puniu a igreja, você puniu a liderança por uma frustração sua, porque não fizeram o que você tinha expectativa? Eu também já fiz isso. Quantas vezes você parou de sonhar, parou de investir, parou de acreditar, porque algo não deu certo? Deixa eu te falar algo. Todas as vezes que você levantar alguém, investir em alguém, acreditar em alguém, porque você gosta da pessoa, o dia que ela fizer algo contrário àquilo que você pensou, você vai ser frustrado e você realmente vai se desanimar. Por quê? Porque gostar. Agora, se você ama, bola para frente, fiz a minha parte, fiz o que Deus me chamou para fazer. A semente foi plantada. Então, quando você faz uma aliança de amor, você gera uma maturidade, um crescimento, ao ponto de, não quis, não tem problema, continua amando, continua investindo, continua acreditando, mas ele não quer, tá bom, vou continuar investindo, acreditando e vou investir em outros também. Agora, qual o nosso grande problema, irmãos? A partir de hoje não invisto mais em ninguém, não quero mais saber de nada, cansei, acho que eu sou trouxa, tenho que ficar toda vez fazendo a mesma coisa, estou cansado, 10 anos investindo e todo ano dando a mesma coisa. Sabe o que é isso? Sentimento de quem gosta. Agora quem ama não pensa assim. Vê se uma mãe pensa assim do filho. Não, ela ama, ela chora de novo, ela visita de novo, ela leva comida de novo, ela lava a roupa de novo. Por quê? Porque não é um gostar. A aliança de amor vai muito além daquilo que você pensa. Então, irmãos, as nossas alianças não têm que ser estabelecidas em circunstâncias, momentos ou no gostar, mas tem que ser estabelecida em amor. Irmãos, esses dias Deus tem falado demais comigo, porque eu creio que Deus quer nos levar a um novo tempo, e a cada imersão tem sido um divisor de águas. A última imersão nós saímos de lá diferente, vivemos coisas extraordinárias em 2019, gerou base, gerou equipe, gerou amor. E essa imersão também não é mais uma imersão para ter um evento na igreja, mas isso é para gerar algo no nosso coração, queimar no nosso coração, e realmente nós sairmos daqui com um propósito, não é para sair do mesmo jeito. Irmãos, Deus tem falado demais comigo nesses dias, sabe sobre o quê? Sobre valores. Às vezes a gente valoriza demais as coisas externas ou as performances. Você já parou para pensar quantas vezes você diz que uma palavra foi poderosa, porque o cara fala muito bem e o cara é carismático? Verdade ou não? Às vezes alguém simples, que fala mais ou menos, não fala direito, traz uma palavra de revelação de vida de Deus, mas você não gostou porque você não gosta do estilo dele. Não, isso aí foi mais ou menos. Então muitas vezes nós olhamos para a performance, e nós achamos, ou nós avaliamos as pessoas pela qualidade ou a capacidade. Nossa, esse é o cara, esse prega bem, mas você não conhece o bastidor, você não conhece a vida dele, você não sabe se ele ora, você não sabe se ele é santo, você não sabe se ele tem uma vida com Deus. O importante é que ele fala bem. Irmãos, Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias sobre a gente valorizar quem está do nosso lado. Porque quem está do seu lado, você vai ver muitas vezes ele ficar bravo, você vai ver ele ficar triste, você vai ver ele muitas vezes perder a linha, mas ele está sendo quem ele é de verdade. Agora, quem você vê na internet, você só vê uma parte, que é uma performance, muitas vezes, não em todos os casos, em poucos casos acredito, mas é um personagem. Você não anda junto, e amanhã, se você estiver mal, ele não tem seu telefone, ele não vai te ligar, ele não vai te ouvir, se você mandar uma mensagem, ele nem vai te responder. Irmãos, eu tenho aprendido muito a valorizar quem está do meu lado. Mas não tem capacidade daquele que está na internet, não tem problema. Mas o importante é quem anda junto. Irmãos, aliança e valorizar, você tem que valorizar aqueles que estão junto com você. Sabe, irmãos, dia de sol a praia está cheia, mas dia de tempestade a praia está vazia. Dia de churrasco o evento é cheio, dia de chorar não é tanto cheio. Valoriza aqueles que estão no momento de chorar com você. Valoriza aqueles que ficam no meio da crise, porque no meio da crise ninguém quer ficar. Por que muitas igrejas estão cheias hoje? Porque é o momento da igreja. Mas amanhã, se a igreja entrar em crise, já não serve mais para mim, agora eu preciso ir para outra onda, para o novo. Irmãos, Deus tem falado demais comigo, sabe? Isso não é para ninguém, isso primeiramente é para mim. Porque princípios vão além de novidade, princípios vão além de coisas novas, princípios vão além de modernidade, até porque tudo vai ficar velho um dia, e o princípio vai permanecer, princípio vai ser eterno. Sabe, eu queria falar com os irmãos,
sobre realmente nós vivemos algo muito mais profundo do que a internet. Porque a internet, irmãos, muitas vezes ela é muito superficial. E eu não digo de pessoas conhecidas, às vezes é entre nós mesmos. Os momentos mais preciosos não são registrados com foto. Essa imersão está sendo poderosa, a mídia está trabalhando, está sendo poderosa. Mas aquilo que você vê nos stories, nas publicações, não dá 1% do que a gente viveu aqui. Sabe por quê? Tem coisas que a internet não vai mostrar. Os bastidores é a realidade. Coisas que aconteceram ontem que eu não consigo explicar para ninguém. Eu posso pegar a palavra e copiar, falar igualzinho. Eu não vou fazer o que o pastor Ricardo, o que Deus fez através da vida do pastor Ricardo. O que a banda ministrou, sabe por quê? Tem coisas que são inexplicáveis. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Valorizar a presença. A gente tem tantas pessoas rodeadas, pessoas que estão junto, mas às vezes a gente valoriza muito mais as coisas que são de fora, as coisas que estão distantes, as coisas que aparentemente são melhores ou até são melhores. Mas, irmãos, Deus nos trouxe aqui nesses dias. Quinta-feira o pastor Almir falou sobre unidade, ontem o pastor Ricardo falou sobre maturidade, sobre crescer. Eu creio que tudo isso é um alinhamento de Deus para as nossas vidas. Valorize quem está do seu lado. Ah, mas eu não gosto tanto dele. Ah, ele não é tanto o meu perfil, meu estilo de igreja, meu estilo de liderança, meu estilo de pregação. Irmãos, é tempo de a gente valorizar, porque Deus só vai nos levantar para algo maior quando nós valorizarmos aquele que está do nosso lado. Eu estava conversando esses dias, eu falei, seja sincero, se o discipulador tal pregar, e ele for melhor que você vai ficar feliz ou você vai ficar triste? Seja sincero, se o líder de tal fizer um evento e ele fizer algo extraordinário e tal, você vai ficar feliz ou você vai ficar triste? Quando nós valorizamos, irmãos, nós vamos ficar felizes e vamos valorizar e vamos nos alegrar com aquilo. Isso é amor. Agora, se você gosta, se ele fez assim, eu posso fazer melhor. Eu vou fazer um evento. Ele fez a noite do cachorro-quente, eu vou fazer a noite do hambúrguer gourmet, artesanal. Então, muitas vezes a gente quer competir, a gente quer fazer coisas, irmãos. Por isso eu te disse, eu não quero trazer nada novo, eu quero trazer a essência. De a gente viver realmente aquilo que nós começamos a viver. Valorizar, chorar junto, amar junto, estar junto. Valorizar o que é nosso, irmãos. Irmãos, não tem problema nenhum você valorizar coisas externas, eu também valorizo. O problema é quando as coisas de fora são mais importantes e mais valorosas do que aquilo que está do seu lado. Não tem problema você admirar algo de fora. O problema é quando as coisas de fora têm mais valor do que a sua casa. Quando a igreja de fora tem mais valor que a sua igreja. Que a célula do outro tem mais valor que a sua célula. Sabe por quê? Muitas vezes acontece isso. Porque nós gostamos de andar distante. Andar perto tem contrito. Tem atrito, aliás. Andar perto tem problema. Então, às vezes, é muito mais fácil eu admirar o discipulador do outro, porque eu não ando junto, ele não dá bronca em mim, ele não fala o que eu não gosto, ele é meu amigo. É muito mais fácil eu amar o pastor dos outros, é muito mais fácil eu amar a igreja dos outros, é muito mais fácil eu admirar a família do outro. Por quê? Porque coisas distantes a gente gosta. Porque as coisas distantes não mostram os bastidores, as coisas distantes só mostram a performance. É tempo de nós vivermos realmente o bastidor, irmãos. Sabe o que me deixa muito triste nesses dias? É ver igreja brigando com igreja, pastor brigando com pastor, querendo competir, discordar, fazer isso e levantar problema. Isso só mostra que cada um está querendo performance. Porque nos bastidores, se isso realmente te incomoda, tem que ser agido no bastidor. Nós precisamos realmente, isso eu estou indignado, então haja no bastidor sobre isso. Você não precisa ficar querendo ser político ou querer ser politicamente correto. Sabe, irmãos, realmente nós precisamos andar junto com pessoas que vão estar com a gente. Mas é um momento de crise, é esse momento que vamos andar junto. Seguidor em momento de vitória é fácil, mas é no momento que nós estamos só, é que nós vamos crescer e avançar. Amém? Então eu quero começar a pregar, isso não é pregação. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Deixa aberta, eu não vou falar o versículo, para você não ficar caçando ainda. Mas abra a sua Bíblia em 1 Reis. O versículo base dessa palavra, antes de falar ele, eu vou te explicar a história, para a gente poder entrar na base e aprofundar na base, amém? É que a história é longa, então eu não vou ler a história toda, ainda que eu vou ler um pouco. Irmãos, quantos conhecem a história de Elias e Eliseu? Alguém conhece? Mas eu não vou falar de Elias e Eliseu, da cobertura deles. Mas deixa eu falar algo, não leia, tá? Não abra sua Bíblia, mas 1 Reis 18, só para você entender, é uma referência. Fala sobre Elias, que certo momento Elias, ele está
ele precisava se encontrar com Acabe, que era o rei de Israel. E Acabe era esposo de Jezabel. Então, um certo dia, eles saem, porque está num tempo de crise, num tempo de seca, num tempo de corrupção. Era um momento terrível no povo de Israel, naquela terra. Então, Acabe e o seu servo, eles saem para procurar fontes, para procurar água, eles saem. Então, sai Acabe e Obadias. Em certo momento, Deus já tinha falado com Elias, que Elias precisava se apresentar diante de Acabe, para que pudesse chover, que termina o capítulo 18 falando assim, que ele orou e 7 vezes, quando ele olhou, ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Essa é a história. Mas vamos lá. A Bíblia diz que Obadias, ele se encontrou com Elias. E Elias falou, eu preciso ver Acabe. Vou parafrasear muito, mas depois você lê o texto inteiro. E ele falou, se eu falar que eu te vi, Acabe vai me matar. Ele falou, não, eu quero me apresentar diante dele. E Obadias fala assim, as coisas não estão fáceis. Jezabel está matando todos os profetas do Senhor. Eu escondi 100 profetas do Senhor para que eles não morram e tenho dado comida e bebida para eles. Eu coloquei 50 num esconderijo e 50 em outro, porque senão eles também iriam morrer. E a Bíblia diz ainda, se você ler, diz que Jezabel se assentava à mesa com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Então diz, olha a situação aqui, irmãos. Acabe era o rei de Israel. Jezabel era sua esposa. Jezabel estava matando os profetas do Senhor. E estava se assentando com os inimigos. Estava tomando café, estava sentando à mesa com os inimigos. Irmãos, era tempo de crise, era tempo de confusão, era tempo de corrupção, era tempo de morte. Como pode o rei de Israel, que representava aquela terra, tinha a esposa que estava se assentando com o inimigo? Estava matando os profetas, estava matando os homens de Deus. E Elias era alguém que também queria que fosse morto. Chega um momento que Elias fala assim, só restou um profeta do Senhor, que sou eu. O resto todos morreram à espada, todos morreram. Então, irmãos, preste atenção aqui. Primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite, nessa tarde. Você precisa saber com quem você tem sentado à mesa, porque a mesa fala de intimidade. Acabe era o rei, ele representava a nação de Israel. A sua esposa estava matando os profetas e estava se assentando com os inimigos. Irmãos, o que sai numa mesa? O que sai num momento de intimidade? Conversa de amigo, conversas. E naquele momento, alguém que representava a autoridade sobre Israel, alguém que representava a vida de Israel, estava corrompida. Por que Israel estava em tempo de seca? Por que Israel estava em tempo de crise? Porque tinha muita coisa errada naquele lugar. Então, quando Elias se encontra com Obadias, ele diz, não, eu quero me apresentar. E eu quero convocar sim Acabe, e eu quero que chame os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, porque nós vamos nos reunir para mostrar quem é Deus. Isso eu estou te explicando para você entender onde nós vamos chegar. Então aqui é 1 Reis 18. Então eu quero que você veja aí, 1 Reis 18, 21. Abra sua Bíblia aí, 1 Reis 18, 21. Então você entendeu que então chegou o momento que Elias se reuniu com Acabe, com os profetas de Baal, os profetas de Azerá, e esse texto é muito conhecido, ele diz assim, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão ficar em dúvida, ou vão ficar entre dois pensamentos, ou duas opiniões, oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. O povo ficou em cima do muro. O povo foi politicamente correto. Não, sabe o que é? Não, eu não quero me indispor, porque assim, o momento que eu precisar, o pessoal de Baal lá é gente boa. Mas também às vezes eles não vão me agradar tanto, porque eu não vou gostar tanto deles. Então aí o povo de Israel vai me interessar. Então Elias chega numa situação e fala assim, e aí, vocês precisam decidir, em cima do muro não dá para ficar. E nesse momento ele já tinha reunido todo mundo. E o povo, a Bíblia diz que não fez nada. Olha o que diz o próximo versículo. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Segunda coisa que eu quero te ensinar, nem sempre a maioria está certo. Primeira coisa, veja quem você tem assentado à sua mesa, fala de intimidade.
Segunda coisa, nem sempre a maioria está certo. Tinham 450 profetas de Baal e tinha apenas um profeta do Senhor. A Bíblia relata que existiu lá então um grande desafio. E a Bíblia diz, vamos ler esse texto para você entender. 1 Reis 18:31. Então lembre-se disso se você está anotando. Primeira coisa, veja com quem você tem se assentado à mesa. Segunda coisa, nem sempre a maioria está certa. 1 Reis 18:31. Aqui tem princípios importantes, por isso eu vou ler o texto até o 46. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Então aqui está falando das tribos, está falando do povo. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. E depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Peraí, eles iam pôr fogo e vai jogar água? Podia jogar gasolina, podia jogar álcool, alguma coisa assim. Mas Elias estava meio doido. Ele falou: não, pega 4 jarras de água. Terceiro princípio importante aí. Existem momentos que o maior teste na sua vida vai ser aquilo que é mais valioso. Era um tempo de seca, era um tempo que não chovia, era um tempo de crise. E o que Elias faz? Pega 4 jarras de água e derrame sobre as valetas, sobre o holocausto, derrame sobre o altar. Irmãos, água naquele momento valia mais que ouro. O novilho não era nada perto da água naquele momento. E sabe o que Elias faz? Ele derrama o que era mais precioso naquele momento diante do sacrifício. Existem situações na nossa vida que a maior resposta vai ser aquilo que mais nos custa. E a Bíblia continua, vamos continuar lendo? 34. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo, mais jarra de água. E façam pela terceira vez, e ordenou e fizeram pela terceira vez. E a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que todo este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe, que era o rei, foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto nos joelhos. Vá e olhe a direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá. Disse ele: 7 vezes. Elias mandou: volte para ver. E na 7ª vez o Senhor disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu do carro para Jezreel, que é uma região. E o poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Preste atenção, irmãos. Muitos momentos, e principalmente nos momentos de crise, serão as nossas maiores respostas e mais importantes respostas. A Bíblia diz antes disso que Elias, ele desafiou o povo, os profetas de Baal. Então eles tentaram e nenhum sacrifício aconteceu, nenhum fogo desceu. E eles tentaram de novo e diz que Elias zombou deles. E aí, cadê o seu Deus? Não vai fazer nada, não vai pôr fogo, e nada aconteceu. Eles eram a maioria. Mas de repente Elias faz o quê? Mais um princípio. Antes de qualquer decisão, a Bíblia diz:
ele orou e disse: Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor me pediu, para que todos eles vejam que o Senhor é Deus. Irmãos, às vezes a gente quer fazer algo para impressionar, às vezes a gente quer fazer algo porque a gente gosta, a gente quer fazer porque a gente acha legal. Mas todo o princípio aqui de Elias foi baseado no quê? Foi o Senhor que pediu, eu estou fazendo o que o Senhor ordenou e eu estou dando a resposta que o Senhor me pediu. Isso é muito importante também, isso é muito precioso. Agora, irmãos, preste atenção, parece que está tudo bonito. Fazia tempo que não chovia, tempo de seca, tempo de crise, choveu, o rei está feliz, mas de repente o rei chega para sua esposa e fala: sabe o que aconteceu? O Elias, o profeta, ele orou, choveu, caiu o sacrifício, isso, aquilo, mas ele matou os profetas de Baal. O quê? Ele matou quem? Não acredito. Então a Bíblia diz no próximo capítulo que ela começou a perseguir Elias. Então Elias, num tempo de crise, ele se escondeu na caverna. Ele foi se esconder e ele fugiu. Elias tinha tantas experiências, mas ele se esconde para quê, irmãos? Tempo de crise. Ele foge para o Monte Carmelo, onde mesmo que ele fez tantas coisas, porque ele é perseguido. Agora preste atenção nisso também, que poderoso. Elias estava sendo perseguido e injustiçado por fazer a coisa certa. Israel não chovia, ele fez chover. Israel estava cheio de corrupção, cheio de seca, cheio de crise, cheio de governantes com má índole. Os profetas de Baal estavam lá. De repente Elias põe ordem na casa. Qual que era o papel? Vamos honrar Elias. Elias, o profeta de Deus, resolveu o problema. Mas o que acontece? E começa a ser perseguido. Talvez, irmãos, muitas vezes você vai se sentir chateado, triste, mal, porque você vai ser injustiçado. Vão falar de você, vão fazer coisas a seu respeito. Agora, se você está na igreja porque você gosta, se você fosse Elias, e Elias estivesse lá porque ele gosta de servir ao Senhor, sabe o que ele ia fazer? Não faço mais nada, estou triste. Tá bom, mas ele desistiu? Não, ele foi para uma caverna. Por quê? Caverna também era um tempo de solitude. O que é solitude? Solitude é diferente de solidão. Solidão é você se isolar de tudo. Solitude é você se isolar do povo, mas você ter um encontro com Deus. Tanto é que lá ele está lá conversando com o Senhor e diz que ele tem uma experiência de vir o vento, vir isso, vir aquilo, e nada do Senhor estava. De repente o Senhor aparece numa voz suave. Era um tempo de solitude. Vai ter momentos na nossa vida que a gente não quer saber de nada, irmãos, mas você não pode desistir de Deus. O grande erro nosso não é muitas vezes querer estar sós para um tempo com Deus. O problema é que a gente quer estar só, sem ninguém, sem Deus. E você se extrapola, você quebra a sua cara. Sabe, irmãos, foi um tempo que tudo estava agindo no propósito de Deus. Parece que ele está desistindo, mas ele está na caverna, ele conversa com Deus. E ele não vira as costas e fala: tchau, estou indo embora. O que Deus fala? Não, peraí. Tá bom, você quer se aposentar? Você já está cansado? Então vamos fazer as coisas certas. Então é o seguinte, você vai levantar um novo rei em Israel, você vai levantar um novo rei na Síria, e você vai levantar um novo profeta no seu lugar. Então, o novo rei de Israel que você vai levantar vai ser Jeú. E o novo profeta que vai ficar no seu lugar vai ser Eliseu. E olha o que a Bíblia diz aqui, vamos ler. 1 Reis 19, 15. Estão conseguindo acompanhar? Primeiro a gente está ensinando, depois a gente conversa. Primeira Reis 19, 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria e unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Cobertura. O que está dizendo aqui, irmãos? Seguinte, os três estão sendo alinhados e aliançados. Aquilo que passar pela mão de Jeú, Eliseu vai estar lá. Aquilo que passar da mão de Eliseu, eles vão estar tudo unido. Aquilo que passar da mão de Azael, Jeú vai cobrir. Então entenda algo, aqui está falando também de estar unido, irmãos. E preste atenção, aqui então mostra depois que
Essa era uma direção em 1 Reis 19, que Jeú seria o novo rei de Israel. E depois daí você vai acompanhar, depois você lê na sua casa 1 e 2 Reis para entender toda a história, vai mostrar que chega um momento que Acabe é morto. Por quê? Porque ele estava corrompido, ele estava fora do propósito. E chega um momento então que a direção de Deus é que acabasse com Acabe, porque ele se corrompeu. Então só lá em 2 Reis 9, que Jeú, ele é levantado, consagrado o rei de Israel. Presta atenção, nós estamos aqui em 1 Reis 19. Só lá em 2 Reis 9 que mostra Jeú sendo consagrado como rei. Mais um princípio importante. Aquilo que Deus falou, muitas vezes leva tempo para se concretizar. Às vezes, a gente, não, Deus falou, estou indo, Deus falou, eu vou fazer. Mas preste atenção, Deus falou, mas quando que vai ser? Aí é o teste. E esperar um grande teste, irmãos. Deus falou com tantas pessoas, mas coisas aconteceram tão longe. Então existem coisas que levam tempo. O tempo do crescimento, o tempo da maturidade, aquilo que o pastor Ricardo falou ontem. Existem coisas que levam tempo para ser gerado algo. Tem muitas coisas que são certas, mas fora do tempo se tornam erradas. Então preste atenção, já existiu uma direção. Elias, o novo rei de Israel será Jeú. Mas isso só acontece lá na frente, em 2 Reis 9. Então ele vira o rei. E ele ainda dá uma direção. Qual que era a direção? Que durante o tempo ele iria cumprir o propósito, que ele estaria lá sendo consagrado, e ele seria levantado para acabar com o reinado de corrupção de Acabe e de Jezabel. Jezabel tinha se levantado contra Elias, mas Eliseu não foi levantado apenas para ser levantado. Eliseu foi levantado para continuar o legado, continuar aquilo que Elias tinha feito e terminar aquilo que era propósito. Olha o que diz aqui, agora é a base que a gente vai começar a palavra. 2 Reis, capítulo 10, versículo 15. Jeú já é o rei aqui. 2 Reis, capítulo 10, versículo 15. Eu vou ler na NVI, mas se tiver aí depois também na NAA, Nova Almeida Atualizada, que essa versão também é bem legal. Se tiver aí, você pode pôr que eu vou ler aqui no celular. Tá, NAA. Esse aí. Então vamos ler aqui. Nós vamos ler o versículo 15 e o 16. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. E Jeú saudou-lhe e perguntou: você tem o coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? E Jonadab respondeu: tenho. Então Jeú disse: se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fez-o subir na sua carruagem, e lhe disse: venha comigo, e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou na sua carruagem. Irmãos, por que eu li toda aquela história antes, para chegar aqui? Porque para chegar aqui eu precisava te mostrar quem era Jeú. E para chegar aqui a gente precisava saber tudo o que aconteceu, porque Jeú ele foi levantado no lugar de Acabe, Acabe morreu, Jeú era o novo rei, ele tinha temor e ele tinha um encargo, que era acabar com a corrupção, inclusive depois Jezabel vai morrer. Agora preste atenção, Deus dá uma direção para ele, então ele precisa ir, ele encontra Jonadab. Qual que é a pergunta que ele faz no versículo anterior? Você tem um coração para comigo, assim como eu tenho o coração para com você? Sim, então já que nós estamos aliançados, temos o coração junto, o mesmo propósito, me dê a sua mão. Irmãos, coração fala de aliança e unidade. Mão fala de trabalho. Preste atenção, Jeú ele não estava interessado apenas em ter alguém para trabalhar para ele. Ele poderia falar: você trabalha bem? Deixa eu ver seu braço, deixa eu ver se a sua mão é boa. Você tem um braço forte? Tem, então vem, sobe na minha carruagem e vem ver o meu zelo com o Senhor. Não, ele falou o quê? Você tem um coração para comigo? Na versão NVI diz: você está de acordo com aquilo que eu estou fazendo? E Amós 3,3 diz: por acaso andaremos juntos se não estamos de acordo? Então, irmãos, a primeira pergunta de Jeú é a seguinte: nós estamos aliançados? Você está de acordo com o que eu estou fazendo? Você está junto? Vamos estar junto na crise? Vamos estar junto no sofrimento? Vamos estar junto no momento difícil? Sim, então dá a mão, agora você sobe. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É melhor ter o coração do que ter a mão. Porque muitas vezes a gente tem a mão, mas não tem o coração. Ter a mão é trabalho. Tem gente que trabalha que é uma beleza, mas só reclama, só fala mal, só critica, só faz um desserviço para a igreja.
Irmãos, o que destrói a igreja não é o ímpio, não é o povo, o que destrói a igreja é a igreja. Irmãos, o mais importante, o problema, lembra que eu falei do amar e do gostar? Volta um pouquinho aqui. O problema é que a gente age pela emoção. Não, ele trabalha tanto. Mas quem diz que o trabalho é o mais importante? O mais importante é o coração. Por que Jeú chega a falar, presta atenção, você está comigo? Você está de acordo comigo? O seu coração é para comigo, assim como o meu coração é com você, Jonadab? Sim, então me dá sua mão. Vem ver e entra aqui para você ver o meu zelo com o Senhor. Preste atenção. Quando ele vê que o coração de Jonadab está alinhado, está junto com Jeú, o que ele faz? Agora você pode andar comigo e ver minha intimidade. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Você mostrar sua intimidade para quem não tem um coração com você. Você mostrar suas fraquezas para quem não tem um coração com você. Porque quando você mostra suas fraquezas para quem não tem um coração com você, ele vai te expor e vai destruir a sua vida. Mas quando você põe as suas fraquezas para quem você é aliançado, ele vai guardar, te proteger e te ajudar a crescer. Sabe por que Jeú chega e fala assim, você tem um coração comigo? Porque ele só chamaria ele, só daria a mão para ele subir na carruagem, para ver a intimidade dele com o Senhor, se ele tivesse o coração junto. O nosso grande problema hoje, irmãos, lembra que eu falei que a gente valoriza muito mais a performance do que o bastidor? É que nós muitas vezes associamos pessoas bênção pelo trabalho. Irmãos, trabalhar, tem um monte de empresa que tem um monte de funcionário bom. A igreja não precisa de funcionário, pelo contrário, ninguém nem recebe aqui para fazer o que faz. O mais importante do que você ter a mão de alguém que está do seu lado é você ter o coração. O mais importante daquele pessoal que está alinhado com você na célula, na rede, na igreja, no culto, não é o trabalho. Irmãos, ainda que o diaconato trabalhe muito, a classinha trabalhe muito, a cantina trabalha muito, o estacionamento trabalha muito, os irmãos trabalham muito, o som trabalha muito, a banda trabalha muito, tudo pode ser lindo, mas se não tiver coração, é só performance. Se tiver coração, aí é intenso, é unção também. Mas se tiver só trabalho, se chama performance. Sabe, irmãos, nós não precisamos ter performance. Porque nós não estamos aqui para ser reconhecido, nós não estamos aqui para ser famoso, nós estamos aqui para fazer Jesus conhecido e ser famoso. Então não há por que a gente trabalhar tanto e focar somente na mão, se não é isso que é o propósito principal. Jeú era o rei. Para ele poderia falar, eu quero que trabalhem para mim, pronto, não importa se você gosta ou não gosta. Mas sabe qual que era a preocupação de Jeú? Ter aliança, ter unidade, trabalhar no mesmo propósito de acordo. Amós 3,3, como eu disse, o quê? Acaso, põe aí para mim, por favor, Amós 3,3. Acaso andaremos juntos, se não estamos de acordo? Irmãos, mais uma vez para te explicar, nós estamos falando de amor, não de emoção. Porque vai ter momentos que você não gosta, não gosto disso, não concordo com isso, mas não é isso que está dizendo aqui. O acordo aqui está falando, acaso andaremos juntos se não estamos debaixo do mesmo propósito, da mesma vontade e da mesma intenção de coração? Porque claro que vai ter momento que o discipulador não vai concordar comigo, claro que vai ter momento que você não vai gostar, eu acho que tinha que ter 2 horas de culto, 1h30, mas isso, a igreja não é democrática para decidir isso. A questão de acaso estamos de acordo é mesmo coração. Acaso estamos com o mesmo coração para andar junto? Porque se não está com o mesmo coração, não dá. Sabe, irmãos, é um tempo que Deus está nos trazendo testes para nós nos unirmos. Mas tempo de crise ninguém quer ficar. Fica quem está junto. Sabe, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela disse assim para mim, eu prefiro ficar com 20 pessoas com o coração junto, unido, do que ter 150 que não quer saber de nada. Sabe, irmãos, isso é um teste na nossa vida. Porque a performance, você vai permanecer quando está boa. Agora, se você ama, você permanece até quando está tudo difícil. Você desiste do seu filho quando as coisas estão difíceis? Você desiste do seu marido quando as coisas estão difíceis? Você ama não, por quê? Porque o amor não é emoção, o amor tem propósito. Sabe, irmãos, nós precisamos avaliar algumas coisas na nossa vida. Por que nós estamos caminhando junto? Porque nós achamos legal ter um trabalho aqui, nossa, a equipe trabalha muito bem, colocaram pano, iluminação, eu não vejo igreja igual. Irmão, se você está com esse coração aqui, por favor, já arruma sua malinha, porque amanhã, quando a igreja colocar um telão de LED, você vai para lá, porque vai ser mais bonito. Entende? Aqui você tem que estar junto, mesmo que não tenha luz, mesmo que não tenha iluminação, mesmo que a gente não tenha microfone, porque o propósito, estar junto, estar de acordo, não é performance, estar de acordo é estar junto no mesmo propósito.
Estar junto nos meus propósitos não é só no churrasco. Estar junto nos meus propósitos não é só quando as coisas dão certo. Estar junto no propósito é quando eu falo, eu estou triste com você, porque eu achava que você estava me ajudando e você fez isso. Estar nos meus propósitos é abrir o coração e falar, quero te pedir perdão, porque eu fiquei chateado quando você disse aquilo. Isso que é estar nos meus propósitos. Por isso Jesus chega e fala, ei, você só tem a mão para trabalhar aí, você trabalha bem ou você tem um coração nisso também? Sabe, irmãos, hoje a pergunta que Jesus nos faz é, nós estamos com a mão aqui nessa obra, ou nós estamos também com o nosso coração? Sabe, irmão, se eu estiver aqui só por causa da minha mão, o dia que aparecer uma proposta melhor, eu falo, não, lá eu vou ser mais usado, a minha mão vai ser mais valiosa lá. Jesus, quando ele está no deserto, lá em Mateus 4, ele passa por 3 testes diante de Satanás, e Satanás, tão bobo, tenta ganhar ele com proposta, fala, se você se prostrar diante de mim, te darei tudo isso que você está vendo. Irmãos, às vezes Deus falou com você, eu não duvido disso. Mas o que Deus falou com você tem prazo, tem teste, tem tempo, tem um processo. Jesus teria tudo aquilo que Satanás prometeu para ele. Qual a diferença? Instantaneamente ou passar por um processo. Tudo que às vezes você quebra a sua cara porque na hora, Deus te daria da mesma forma, mas levaria a um processo. Um exemplo, não, eu vou sair da igreja porque eu quero casar. Deus vai te dar isso, mas tem um processo, é melhor esperar e guardar a sua vida. Não, eu vou sair da igreja porque eu preciso ganhar mais, eu preciso ficar rico. Deus pode te dar isso, mas existe um processo para Deus trabalhar na sua vida. Então, por isso a pergunta hoje, nessa noite é, o meu coração é do Senhor, meu coração é do meu líder, meu coração é do meu pastor, meu coração é dessa igreja, o meu coração está aliançado nisso, ou eu só tenho as minhas mãos aqui? Realmente eu estou aqui porque eu gosto de tocar, mas se me tirar da banda eu caio fora. Eu estou aqui porque eu gosto de servir, mas se não deixar eu servir eu caio fora. Só mão. As pessoas que tomam decisões assim, esses dias uma pessoa me falou assim, mas eu acho que a pessoa vai embora. Se for embora, é porque só tinha as mãos. O que define o seu coração é quando você for confrontado. O que define o seu coração é quando você ouviu que você não gosta, porque a sua aliança não é com gostar, a sua aliança é com amor. Eu permaneço porque eu amo, não é porque eu gosto. Quantas vezes eu ouvi o que eu não gostava, irmãos? Mas aquilo me fez crescer, por quê? Porque eu não estava lá porque eu gostava, eu estava lá porque eu amava aquele negócio. Eu queria chamar a banda. Eu queria realmente que você avaliasse o seu coração nessa noite. Tantas coisas acontecem, irmãos, tantas coisas passam, tantas situações se levantam, mas o nosso coração é que define. A Bíblia diz que é do nosso coração que procede todas as coisas. Provérbios diz isso. É do nosso coração que procede todas as coisas. A Bíblia diz em Mateus e nos evangelhos que o que nos contamina não é o que entra pela nossa boca, mas é aquilo que sai da boca porque procede do coração. Deus quer testar o nosso coração nessa noite, meus irmãos. Deus não quer ver o quanto você trabalha. Deus não está interessado na sua performance e na sua capacidade. Deus está interessado no seu coração. O que o seu líder mais precisa nessa noite, o que o seu pastor mais precisa nessa noite, o que a igreja mais precisa nessa noite, o que o discipulador precisa mais nessa noite, o que os líderes de ministério mais precisam nessa noite, não é de performance e capacidade, mas é de coração. Aquele momento que ninguém quer, fala, eu quero, eu te ajudo. Aquele momento que ninguém está junto, mas eu fico. Sabe, irmãos, por isso eu disse, eu tenho valorizado muito mais coração do que capacidade. Eu prefiro ver alguém fazer tudo errado, mas fazer com coração, do que ver alguém sendo profissional e não ter nada de coração naquilo. Queria te convidar a fechar seus olhos por um instante. Existe um ambiente liberado nessa noite. Sabe, talvez você se secou, você endureceu seu coração, porque certas coisas aconteceram e você não concordou. Isso, bem-vindo, você é humano, eu também fico assim. Mas o problema não é o momento, você não vai gostar na hora. Mas a partir do momento que você tem um coração naquilo, você permanece, você aprende, você cresce, você avança. Irmãos, nós não estamos aqui como igreja para ter uma performance boa. O Facebook não nos define, o Instagram não nos define. Aquilo é só estratégia evangelística para as pessoas verem e conhecer Jesus. Mas não é aquilo que define o que é a igreja. Aquilo é algo distante. Sabe o que define o que é a igreja? Nosso coração. O que define o que é a igreja é o nosso coração.
O que define o que é igreja é você proteger mesmo quem você não gosta. O que define o que é ser igreja é você preservar até quem você não gosta. Porque você não está aqui com uma aliança de amor, de gostar, você está aqui baseado numa aliança de amor. Sabe, irmãos, é tempo de nós unirmos como igreja, porque o que mais tem é pessoas querendo destruir a igreja dentro da igreja. Nós somos chamados para ser igreja. Nós não fomos chamados para destruir a igreja. Nós somos chamados para viver a igreja, não para acabar com a igreja. O mais importante nessa noite, irmão, o mais importante na sua vida não é o quanto você trabalhou pela igreja, mas é o quanto você deu o seu coração pela igreja. Porque o que você trabalha amanhã passa, mas o seu coração permanece. Talvez muitas vezes você está cheio de injustiça própria, porque eu trabalhei tanto, mas só tinha trabalho. Não é isso que nós precisamos, não é isso que Jesus precisa. O que Jesus precisa é do seu coração